Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast Papo de Fungo, juntamente com Heloísa Farias, e estamos hoje aqui com o André Monte, que também é editor do podcast e um dos apresentadores. Fala galera, pra quem não me conhece, que eu imagino que é todo mundo, meu nome é André Monte, eu sou estudante da biologia, fascinado pelo mundo dos fungos, os fungos me encontraram, amante da divulgação científica e eu sou um dos apresentadores desse podcast. Hoje eu vou estar aqui com vocês e com Elo e Cairo pra gente conversar um pouquinho sobre esse processo dos fungos, esse reino maravilhoso, esse reino fascinante. Então bora pra nossa conversa. Aproveitando que eu tô aqui falando, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Nos acompanhe nas redes sociais, porque lá tem muita coisa interessante sobre esse podcast. Não é mesmo, Elo? É isso, galera. Fala, pessoal. Então, no episódio passado, como vocês lembram, e se não assistiram, a gente vai deixar o link aqui pro vídeo no YouTube e no Spotify. Então, a gente falou com o professor Bruno Tomilgoto um pouquinho sobre a trajetória dele na biologia e sobre o grande projeto que foi aprovado do INCT. E aí, hoje, como o Caio vai falar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são fungos. Isso mesmo, pessoal. Se vocês não assistiram, vão lá ver o primeiro episódio. Está muito incrível, né, pessoal? Muito bem produzido. E no episódio 2 de hoje, nós iremos falar do que são fungos, não é isso mesmo? Isso mesmo. Isso. A gente vai explicar assim de forma simples e dinâmica, até para quem não é do mundo dos fungos, quem não trabalha com o mundo dos fungos, até porque esse é um dos objetivos do nosso podcast, Falar de fungo de forma acessível para que todo mundo possa conhecer esse reino fascinante. Isso. Então, quando a gente pensa em fungo, é algo que parece ser complexo, né? Sim, muitas pessoas... simples, mas tem muita coisa. Tem muita coisa envolvida. Muitos alunos começam a relacionar fungos com coisas ruins, ou bolores, ou relaciona isso a cogumelos, o que na verdade os fungos não são apenas isso. Do ponto de vista científico, fungos são organismos heterotróficos. Mas para o pessoal que está em casa, de maneira prática, os fungos eles são diferentes das plantas, muita gente associa porque eles não caminham, eles não se locomovem. Isso. Porém, eles não fazem processo de fotossíntese como as plantas. E é por isso que eles são diferentes. E para vocês terem ideia, o fungo ele pertence a um reino, que é o reino fungi. Então eles são organismos próprios. Eles precisam se alimentar, tal como a gente. E é por isso que os fungos eles são muito mais próximos dos seres humanos e dos animais do que mesmo de plantas e outros organismos. Então, pessoal, essa ideia de que fungo está relacionado somente a bolores ou somente a cogumelos é uma ideia errônea, porque os fungos eles estão em todos os lugares, em todos os ambientes, desde solo, serrapilheira, desde fazendo a decomposição da matéria orgânica, no ambiente aquático e muitos outros lugares. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, Mas antes eu gostaria de falar um pouco, antes de falar definitivamente dos fungos, como foi a nossa experiência na educação básica. Pelo menos eu não cheguei a aprender muito sobre fungos. Na verdade, eu tenho uma vaga lembrança sobre o que eu aprendi de fungos na escola. Como foi a experiência de você, Luiz? Pra mim foi bem complicado, assim como o Cairo. Eu nem me lembro da aula de fungos que eu tive na escola, assim, se eu tive uma ou metade de uma aula, foi muito. Então eu lembro que eu tinha uma visão realmente muito negativa. E aí, falando mais sobre os fungos, eu vi na universidade, sendo que ainda assim, a gente geralmente só tem uma disciplina ou uma parte de uma disciplina que fala sobre esses organismos. Então, eu não tive um histórico, assim, de ouvir muito falar sobre esses organismos. Não sei como foi com o André, mas... Aqui na UFRN, realmente, eu acho que a gente é muito privilegiado, porque, pelo menos agora, nessa grade, a gente tem uma disciplina só de fungos, Eu, realmente, também, na minha época de escola, eu não cheguei a ver fungos de forma definitiva ou de uma forma muito clara. Eu, provavelmente, se foi visto, foi em uma aula ou duas aulas, e essa parte mais negativa do fungo, Ele tá na parede, ele mofar pão, e a gente sabe que os fungos não são só isso. Exatamente. E eu acredito que essa visão que todos nós estamos tendo aqui, alguém que está em casa assistindo também tem uma visão parecida com essa. Então hoje a gente vai desmistificar um pouco disso. E falando em fungos também, essa ideia de que fungos são maus, de que fungos estão relacionados a bolores, elas não estão apenas só na escola. Como o André disse, até no ensino
superior a gente vê essa ideia. A gente teve um estágio de docência e eu trouxe aqui um dos relatos dos alunos, dos próprios alunos durante a disciplina. E, pessoal, é um pouquinho assustador. Mas vamos ler em conjunto para vocês terem uma ideia como é a visão dos fungos até então. Olha esse relato. Não via fungos como uma coisa muito positiva. Para mim, fungos se remetiam a doenças, comidas estragadas e queijos, que eu jamais teria coragem de comer. Isso é muito comum, né? Isso Acho é que muito todos comum. nós já pensamos isso, né? Em algum momento lá atrás. Com certeza. Com certeza. E é interessante ver isso porque muitas falas a gente tá sempre relacionado aos fungos. Quando a gente come aquele queijinho, quando a gente toma o vinho, aquele pão de cada dia, tudo isso tem fungo, não é mesmo? É verdade. Então essa é uma visão totalmente errônea do que são os fungos. E olha, não para por aí. Olha só esse segundo relato. Que eram apenas organismos associados a doenças e bolores, tanto em comidas quanto em qualquer outro tipo de alimento. Não tinha muito conhecimento sobre. Muito comum. Então isso é uma falha que a gente vê Nas escolas, né? Na educação básica, a gente não vê o que são fungos. Olha esse outro conhecimento. E, pessoal, estão percebendo que esses relatos, eles corroboram com o que a gente estava comentando aqui, que o pessoal associa fungos a bolores, fungos a cogumelos, e que, na verdade, eles estão em diversos ambientes? Olha só esse relato. Cogumelos, mofo e pé de atleta. Micoses me dão medo. Assustador. Sinceramente, por mais que eu soubesse que fungos eram próximos de animais do que plantas, era impossível não ver eles quase como plantas. E sendo mais sincero ainda, eu dava zero importância para eles. Achavam que eles eram bem paia. Olha só a linguagem que eles colocaram, né? Eu lembro que a gente comentou até com o professor, né, no episódio passado, ele falou de um termo cegueira fúngica, né? Onde Exato. as pessoas simplesmente não conseguem observar os fungos, né? Por eles serem estáticos, digamos assim, as pessoas não dão valor a esses organismos. É uma pena, realmente. Muitas vezes só observam quando ele tá fazendo mal, né? Pois é. Não se vê pelo lado positivo e os papéis que eles desempenham que são fundamentais na natureza. Concordo. O papel ecológico, por exemplo, os fungos são decompositores da matéria orgânica. Para o pessoal que está em casa entender um pouquinho, quando a gente fala de decomposição da matéria orgânica, a gente está falando de uma reciclagem, da ciclagem de nutrientes. Moléculas pequenas que plantas não conseguiriam absorver, primeiro são degradadas pelo fungo. Agora, imagine isso na importância ecológica de maneira geral. O mundo não funcionaria sem os fungos. Mas vamos dar continuidade a essa visão desmistificada, porque é muito importante entender o que são os fungos. Olha esse outro relato. Minha concepção sobre os fungos era limitada apenas a organismos que proliferam em ambientes favoráveis. O que na verdade não é. Que só sobrevivem para morfar alimentos e causar doenças. Parece que todos os relatos estão relacionados a mofo, a doença, a coisa mal. Coisas negativas. Achava que eram plantas ou bactérias, assim como todo mundo. Achava que eram seres insignificantes. Ai, coitado dos fungos, gente. Bichinhos nunca fazem. Não é fazer nem mal. Pois é. Depende. Que não faziam muita diferença na natureza. Poxa. Isso é assustador. Fake news. Pesado, é fake. Se vocês querem ver o relato depois dessa visão, quando a gente passou a dar aula e mostrar os fungos de verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em um outro episódio, mudando essa visão. E hoje a gente está com essa intenção também para o pessoal que está em casa, não ver os fungos de forma negativa. Com certeza. Né? E aí, esses desafios nas escolas eles precisam ser sanados. Eles precisam ter uma mudança, né? Desde a educação básica até o ensino superior. Então aí a gente vê uma visão totalmente distorcida do que realmente os fungos são. Isso. Heloísa, os fungos que você trabalha, ele tem um papel bem importante, né, no ambiente aquático. Sim, com certeza. Como a gente estava falando inicialmente em relação à decomposição, quando a gente fala sobre fungos, a gente associa muito à decomposição, apesar de alguns desempenharem outras funções. Mas no meu caso, que eu trabalho os fungos aquáticos,
a gente coleta ali os fungos que estão nas folhinhas e galhos que estão embaixo da água, eles são muito importantes na decomposição e ciclagem de nutrientes naquele ambiente, né? Então, eles são cruciais nesse ambiente. Alguns têm até um potencial de bioindicar como aqueles ambientes estão, né? Eles favorecem, a depender de como o ambiente está, favorece certas comunidades ou certos grupos desses fungos que, assim, servem para a gente conhecer um pouco mais sobre como aquele ambiente está degradado, tá com resíduos sólidos ou alguns elementos químicos nas correntes d'água. Então, fora essa parte da decomposição, a gente tem os fungos presentes também no nosso dia a dia, né? Na alimentação, gente. O pão que a gente come, Exato. a cerveja que algumas pessoas gostam de consumir, vinhos, queijo, chocolate. Alguns fungos são muito importantes no papel de fermentação, né? Desses Exato. produtos. E a gente vê isso também naquele iogurtezinho, né? Eu adoro iogurte. Queijinho. Com queijinho, não pode faltar. E tem a presença desses fungos aí atuando nos alimentos. Então, são importantes. Na própria medicina também, né? Inclusive, vocês falaram nas aulas, né? O primeiro antibiótico, ele foi derivado de um fungo. Nossa, muito interessante. A penicilina, né? Que foi descoberta por um pesquisador, só não vou lembrar o ano exato agora, mas é o Alexander Fleming. Ele descobriu a penicilina, né, através de um composto que o fungo produzia. Então, esse antibiótico é um dos mais utilizados hoje amplamente, Exatamente. Né? E por acaso, né, pessoal? Por acaso. Ele foi lá interessante viajar, ele saiu do laboratório e esqueceu lá a placa aberta e, de repente, as bactérias começaram a brigar com os fungos. A gente tem uma associação bem antiga de uma briga entre bactérias e fungos. E de repente, quando ele observou, ele viu que os fungos estavam fazendo um papel exato, inibir, né? o crescimento dessa bactéria, né? Então, isso lá naquela época, que se eu não me engano foi da Segunda Guerra Mundial, salvou inúmeras vidas, né? Com esse antibiótico. Então, foi uma descoberta sem querer, porque ele deixou a placa aberta lá e no outro dia viu. Não sei se no outro dia ou um tempo depois ele viu esse fungo crescendo, inibindo essa bactéria. Então, isso salvou inúmeras vidas e salva até hoje. Até hoje, bastante utilizado, amplamente utilizado aí como forma de medicamento. Além disso, tem alguns compostos que os fungos produzem que podem ajudar na produção de cosméticos, né, Caio? Inclusive um fungo que você trabalha. Exato, eu trabalho com o gênero Geastro e tem alguns compostos químicos que são utilizados até para o tratamento de infecções oculares, o que é algo extraordinário. Imagine você pegar compostos bioativos de um fungo para ser utilizado na medicina. Tem outro gênero também, que é o gênero Ciatis, que tem uma substância chamada ciatina. E ele está associado ao mal de Alzheimer e também a doenças relacionadas. Então, assim, fungos, eles são potencialmente bem visíveis assim, para a área da farmácia, da área da medicina, da área de medicamentos, de maneira geral. É botar na balança, né? A gente vê a quantidade de problemas que eles podem causar e os benefícios também que eles podem oferecer a gente, e a gente vê que essa balança, essa parte dos benefícios supera, eu acho que, em muito aos malefícios que eles podem causar. Exato. Essa importância dos fungos, de que eles não são maus, foi um tema apontado pelo André, não é isso, André Monte? No seu trabalho de iniciação científica. Pessoal, pra quem não sabe, o André, além de editor, apresentador, ele é cantor. Ele também é cantor. Em breve veremos. Incluindo, ele tem músicas também no Spotify. Pode seguir e ouvir. Então segue aí que vai ser sucesso. E na iniciação científica, ele fez uma música assim que deu match. Ninguém parava de cantar. Hoje ainda fica rodando no meu cérebro. Ele acabou ganhando o prêmio. Fala um pouquinho sobre isso, André. Entrando um pouquinho mais de como eu conheci os fungos, né? No meu primeiro ciclo de iniciação científica, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu desenvolvi uma pesquisa orientada pela professora doutora Patrícia Oliveira Fiuza e co-orientado por Heloísa, né? E eu trabalhei também nesse primeiro ciclo com a diversidade de fomicetos aquáticos na Amazônia. São microfungos que estão nas correntes d'água. Heloísa pode falar um pouco mais sobre eles em alguns episódios futuros. E no final dessa pesquisa, eu acabei por desenvolver um vídeo de divulgação científica, que é obrigatório para todos os alunos, para apresentar no final do ano. E
essa apresentação pode concorrer a alguns prêmios. E aí eu decidi fazer com uma coisa que eu tinha domínio. Eu fiz uma música sobre infomicetos aquáticos. Calhou que todo mundo gostou dessa música, desse trabalho. E aí ficou na mente do povo, de quem estava apresentando o trabalho. Acabei por ganhar essa premiação. E posso dizer que os fungos não são mal, trabalham para o bem. André, você poderia fazer uma palhinha pra gente sobre essa música? Só um refrão. Pro pessoal Pelo querer menos. ouvir. Então vocês vão me acompanhar também, né? Vocês Vamos conhecem? acompanhar ele. Vamos Quem lá, tá em então. casa pode acompanhar também, viu? Vocês têm aí a tecnologia de voltar um pouquinho e poder seguir. Tá, então vamos lá. 3, 2, 1 e... Não, fungos não são maus, sim, trabalham para o bem, atuam na ciclagem de nutrientes em todos os lugares que estão presentes. Não, fungos não são maus, sim, trabalham para o bem, ajudam a minha planta a crescer, os seus nutrientes receber. Quem quiser ver o vídeo completo, vou deixar o link aqui embaixo também, no cardzinho para vocês. Foi um trabalho bem interessante aí, que me levou a outros lugares, alcançou muitas pessoas. E para falar o que a gente gosta, né? Que fungos não são maus. André, falando nisso, no seu trabalho passado você focou nos fungos aquáticos. E agora, atualmente, você está desenvolvendo um trabalho com os fungos aquáticos e também os fungos presentes no filo Glomeromicota, né? Isso. E aí você podia falar um pouquinho sobre essa associação das micorrizas que esses fungos desempenham, entrando também na parte da continuação desses fungos da natureza, né? A importância desses fungos. Como a gente já falou um pouquinho aqui, né? Esses fungos, eles participam principalmente desse processo de decomposição, né? Desses substratos, folhas, galhos, frutos, flores. Eles estão nos ambientes em que a gente encontra as plantas. E aí, lá no laboratório do professor Bruno Tomigoto, a gente tem também a professora agora, a doutora Juliana Lima, que inclusive vai ser uma das nossas entrevistadas aqui no podcast. Ela trabalhava com serrapilheira, né, que são as folhas, encontrando os FMAs, que são fungos micorrízicos arbusculares. E aí ela notou que nesse substrato, que era pouco explorado para os FMAs, a gente encontrava também esses fungos colonizando esse ambiente, né? Essas folhas, desempenhando papéis possivelmente de nutrição, de quando essa planta, de quando essa folha ainda estava em contato com a planta, todo o organismo. E aí, nesse processo de decomposição, quando ela virava serrapilheira, esses fungos também se encontravam. E aí, nesse meu ciclo seguinte, eu decidi explorar, tanto em ambiente aquático quanto em ambiente terrestre, a serrapilheira como um ambiente próprio, um ambiente onde a gente encontra esses fungos, tanto os infomicetos do filo Ascomicota e Basidiomicota, bem como do filo Glomeromicota, os FMAs. E para quem está em casa, que quer saber um pouquinho mais sobre o filo Glomeromicota, o nosso laboratório, né, Biologia de Micorriza, o professor Bruno Tomigoto trabalha exatamente com isso. E é interessante isso que o André falou, porque inicialmente o pessoal acreditava que os fungos micorrízicos estavam só relacionados com as raízes da planta, né? Uma associação simbiótica. As famosas micorrizas. As famosas micorrizas. Só que, na verdade, como o fungo estão em todos os lugares, eles também estavam atuando na possível decomposição da matéria orgânica. E isso foi comprovado cientificamente, né? E aí tem muito ainda a ser explorado, é um mundo bem legal para se conhecer, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo episódio. Falando nisso, né, dessa atuação dos fungos, a gente tem também um exemplo muito interessante que muita gente ouve falar, que são os líquens. Então, no início, a gente falou sobre os fungos atuando na decomposição, mas que tem as exceções, né? Alguns fungos eles estão ali na fermentação, nos alimentos que a gente consome, mas os líquens são exemplos muito interessantes, né? Que são os fungos que eles se associam a cianobactérias e algas, e eles não vão trabalhar ali no processo de decomposição, mas eles fixam nitrogênio, eles são bioindicadores de ambiente. Essenciais. Então, não sei se vocês já viram, o pessoal de casa também, em troncos de árvore tem umas manchinhas, né, que a gente vê e não Nada sabe mais que são do que líquens. São líquens, isso mesmo. Então, é outro exemplo muito interessante desses fungos da natureza. E é muito fácil de observar. Vocês que estão em casa, passem a observar esses exemplos. Ao andar ali num bosque da sua rua, numa floresta, vocês vão ver que eles estão realmente em todos os lugares.
e é um exemplo muito interessante, né? Os líquens também é um grupo taxonômico muito pouco explorado, E né? é enorme, né? E Muita a gente sempre diversidade. está descobrindo novas espécies, né? Isso mesmo. As estimativas para o reino dos fungos é enorme, né? E a gente sabe que poucas pessoas olham para eles com um olhar mesmo de pensar positivo e conhecer essa diversidade. Tem filos aí, como foi falado no episódio anterior, que existem estimativas enormes para conhecer esses fungos, mas são poucos pesquisadores, ou até muitos pesquisadores, mas com uma dificuldade muito grande para conhecer esses fungos na questão de recurso, na questão de assistência ou de pesquisa. E é um ponto que a gente, dentro do podcast aqui, quer explorar. Fazer essas pessoas terem esse interesse pelos fungos, conhecer a importância e muito mais. Isso. Para você ter ideia dessa questão de estimativa que o André falou, é algo bem absurdo. Alguns trabalhos subestimam que tenha cerca de 2, 3 milhões de espécies de fungo. Muita coisa. Muita coisa, né? Que se espera encontrar. Mas que na verdade a gente conhece uma pequena fração. Entre 2 e 5%, muito menos do que 10%. Então, há muito a ser pesquisado, há muito a ser explorado. Tem biomas brasileiros muito pouco também explorados. Então, a gente no laboratório que trabalha nessa linha de frente de identificação de espécies, frequentemente estamos também descrevendo novas espécies, contribuindo com a taxonomia. Então, veja só, é um problema. Sim. Porque se a gente tem uma visão negativa dos fungos, como que a gente vai chegar em um medicamento? Por quê? Para você entender como funciona o medicamento, você precisa conhecer primeiro a espécie. Uhum. Sim. E a espécie é um trabalho que exige uma coleta em campo, exige um esforço de identificação. E só então, sabendo o nome de uma espécie, conhecendo aquele organismo, a gente vai poder produzir substâncias, a gente vai poder produzir medicamentos, cosméticos, e isso tudo leva tempo. Então, precisamos de pessoas que trabalham mais com fungo. Só que, com essa linha de formação, com essa falha no ensino fundamental, de que fungos são mal, de que fungos trazem malefícios para a saúde, complica um pouco, né, pessoal? E é claro que existem os fungos que causam micose, a gente Isso não não tá podemos aqui negar. negando isso, isso de fato acontece, tem o mofo. Mas eles têm um lado muito positivo que a gente pouco fala sobre. Inclusive, agora eu lembrei de uma super curiosidade, que é o fungo da série The Last of Us, que o André é fã, né, aqui. A gente até sempre fala um pouquinho nas aulas, porque é um caso bem interessante. Fala aí um pouquinho, André, sobre a história da série. Você que é fã, pra situar a galera, e a gente falar um pouquinho sobre. De forma bem resumida, a série ela se passa, né, num clima de ficção apocalíptica, onde esses fungos eles encontraram nos humanos um hospedeiro propício para se desenvolver. E aí, nos humanos, eles invadem esse sistema nervoso para eles atraírem outras pessoas, irem atrás de outras pessoas para que eles possam se propagar, né? A gente sabe, quem estuda pelo menos esses fungos sabe que isso não é possível. Até no comecinho da primeira temporada, no primeiro episódio, fala sobre isso, né? Que nós humanos, nós temos uma temperatura, nós temos um sistema nervoso muito derivado, muito complicado para que esses fungos eles possam atuar. A série ela é muito interessante para quem quiser assistir, fica aí a curiosidade, fica aí a indicação de série para que vocês possam assistir, conhecer um pouquinho mais sobre os fungos. Mas essa ficção, essa ideia, até então eu acho que não é possível de acontecer com a gente. Eu espero que Fiquem não. tranquilos, que ninguém vai virar zumbi. Agora, Mas isso acontece, né, em outros organismos, Isso né? é A gente vê interessante. frequentemente, né, em formigas, em artrópodes de maneira geral, que isso. os fungos eles realmente se associam e eles levam esses organismos a um lugar propício para poder proliferar. Mas como o André disse, realmente, nosso corpo tem uma temperatura entre 35 e 36 graus e os fungos, esse tipo de fungo, essa espécie, né, o Ophiocordyceps, ele não consegue sobreviver. Mas calma, existem outros fungos que eles até conseguem sobreviver e por isso que a gente tem realmente algumas doenças relacionadas. Sim. Mas tem seus benefícios também, obviamente. E como a gente sabe, muitos grupos basais, que são chamados assim de fungos basais, eles são pouco conhecidos, mas têm grandes benefícios. Tem uma carne, pessoal, que é preparada através de fungos.
E eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca experimentei, mas lendo os artigos parece ser bem interessante. Esse fungo que eu vou falar agora, que é o Tamidio elegans, é de um grupo bem dos fungos basais. E eles são utilizados amplamente para a maturação da carne. É chamado de dry age do inglês, né? Como se fosse maturação a longo prazo, né? Vamos dizer assim. Em que eles são inoculados na carne. E aí, quanto mais dias passam, mais sabor é agregado a essa carne. E tem valores altíssimos, E viu? é fácil de encontrar? Por que pareça, sim. A gente tem um mercado aqui na cidade que produz esse tipo de carne. Deve ser caro, hein? A gente viu, se vocês pesquisarem aí, maturação a seco, que é o significado na Tradução, íntegra, né? na tradução geral de dry age, vocês vão ver que algumas peças chegam aí a 500 ou um pouquinho mais, algumas fatias desse bife. Mas eu acredito que hoje já está um pouco mais comum e o pessoal pode ter mais acesso. Quem sabe a gente não faz um quadro aqui, né? Cozinhando com fungos. E aí a gente possa experimentar um pouquinho Quem sabe? dessa culinária com fungo. Inclusive, também lembrei aqui agora, né, que temos as trufas, né? Que é um. Nossa, as Nossa, trufas as são trufas. clássicas, né? Nossa. Vocês já provaram? Eu nunca provei. Eu nunca Meu provei, Deus. não. Eu já Você provou? provei uma lasquinha de trufa que o professor Bruno Goto me deu uma vez e o Marcelinho Schusbach, que também trabalha com isso, é uma grande referência no Brasil, né? Vou até colocar aqui um Insta dele para vocês dar uma olhada, porque ele faz preparos assim incríveis. Gente, essas fungas são fungos raríssimos, assim, de serem encontrados, né? Só especialistas mesmo. E o Isso. Marcelo foi um dos que conseguiram fazer a produção, né, dessas trufas. Então, realmente, é muito É apreciado. muito Dizem que incrível. o cheiro, o gosto é muito É, único, assim. é único. É. Eu posso dizer isso, realmente, o cheiro ele é único. E para quem tá em casa entender melhor, as trufas elas ficam abaixo do solo. Então, a gente provavelmente muitos de nós já pisaram pisamos por em elas trufas. e a gente não sabe. E hoje em dia tem um grande treinamento de até animais, de cachorro, cães, Pelo olfato, né? para pra poder. achar esses Exato. tipos. O Marcelinho, por exemplo, tem cães treinados para isso. E o valor delas realmente é um valor muito agregado. Algumas chegam a milhões, dependendo, né? Na casa dos milhares. Na casa dos milhares. E não é apenas para o lado da comida, a gente também tem vinhos trufados Uhum. que utilizam a trufa. Então, assim, é algo extraordinário o mundo dos fungos, né? Tem O muitos reino exemplos, fungi né? é algo que fascina. Mas toma cuidado aí, não sai comendo qualquer fungo É, que você tem encontrar na tudo floresta. Vamos dizer que todos os fungos são comestíveis, né? Mas alguns só uma vez. Alguns só uma vez, tem isso. Essa é então não muito come, boa. primeiro Então que tome encontrar. cuidado. Tome cuidado. Estuda antes, pergunta pra algum especialista, manda alguma Nossa. foto no nosso Instagram. Mas tem Exato, várias que a gente pode receitas. ajudar melhor aí. Várias Falando em receitas que dá pra fazer com Exato. shiitake, shimeji. Uma delícia, que né? delícia, eu já tô com água na boca. Fogo é tudo de bom. É. Não tem Aquele cogumelo na manteiga como. com É um macarrão. pouquinho caro, mas vale a pena. Compensa, Uma né? O vez, sabor, de vez em quando. Compensa. É uma delícia. Nossa. E pra muita gente que também não sabe, às vezes pensa que fungo é mal, mas tipo assim, a quantidade de proteína que tem no fungo É alta também. é facilmente substituído por carne. Sim. Pro pessoal que é vegano, que não come É uma carne, ótima opção. é uma ótima opção. Porque eles realmente são ricos em fibras, são ricos em proteínas, então, e são muito saborosos, né? Com certeza. Então, acho que com isso a gente consegue ver, né, a quantidade de benefícios e qualidades que esses fungos têm, né? Como a gente falou aqui, na decomposição, na alimentação, enfim, inúmeros benefícios mesmo, sendo um reino aí único e essencial para a vida. Eu acho que não tem como existir um mundo sem fungos. Jamais. É impossível. Se a gente pensar desde a formação do planeta, imagine quando aquele asteroide chegou, onde os dinossauros foram extintos e demais organismos. Vocês imaginam o tanto de floresta, de coisa que estavam ali no ambiente? Quem fez essa decomposição? E as Foram os associações com as plantas, né? Exato. Por exemplo, as micorrizas. Muito importante para o crescimento, Demais. continuidade. E eu acredito que ainda acredito não, com certeza há muito a ser descoberto, né? E quem sabe você que tá ouvindo não quer ser um micólogo, Uhum. Desperte o interesse em você pra conhecer mais para sobre esse conhecer um mundo pouco dos mais fungos. sobre esse reino incrível, né? Que é o reino dos fungos. Eu acho que por aqui a gente não consegue solucionar todas as dúvidas ou esclarecer tudo de uma forma
exata, de uma forma muito clara. Mas se ficou alguma dúvida, você quer tirar alguma dúvida, bota aqui nos comentários, comenta lá nas nossas redes sociais. Quem sabe a gente não abre uma caixinha de respostas para responder vocês, ou faz algum post onde a gente possa explicar melhor, ou chame até algum especialista na área para conversar aqui com a gente. Se você também tem sugestão de alguma pessoa que você quer ver aqui, algum laboratório que você quer que a gente apresente para vocês, alguma metodologia, deixa aqui nos comentários, segue lá no Instagram, que aí a gente vai estar por dentro do desejo de vocês para que a gente possa esclarecer isso da forma mais clara, da forma mais objetiva, que é o nosso objetivo. Para quem tá escutando isso ou no Spotify ou no YouTube e não segue o nosso Instagram, vamos deixar o nosso arroba, né? Qual é o nosso Instagram, André? Nosso arroba é @papo de fungo lá no Instagram. Segue lá, acompanha para você não ficar por fora de nenhuma novidade, nenhuma programação. A gente tem uns posts muito bacana lá. Muito legal. A equipe tá... Humildemente, tá? E podem mandar um e-mail também, a gente vai deixar aqui disponível o e-mail. Se vocês tiverem algum relato, porque a gente tá cheio de quadros bacanas por aqui, né? verdade. Muita coisa. Então vai vir muita coisa legal. Um dos nossos quadros, que são os mico-perrengues, tá sensacional. Então se você tem uma história de campo que não deu muito boa, conta pra gente, que a gente vai relatar aqui. Alguma viagem. Eu tenho algumas histórias interessantes, então eu vou deixar um pouco para esse quadro, não vou falar um pouco agora não. Mas a gente sabe da dificuldade de ir a campo, né? Muitos experimentos que a gente passa o dia no laboratório e muitas vezes dá errado. Então tudo isso são histórias que o pessoal também precisa conhecer para ver a dificuldade de trabalhar com fungo, né? E manda pra gente esses relatos que a gente vai ler. Problema com a autoclave, né? Acontece. A gente conhece, a gente sabe. É bem... Mas foi boa. Antes da gente finalizar esse podcast, né? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre o reino dos fungos, sobre esses potenciais, sobre essa diversidade que é muito grande. Não dá pra terminar também, né, André? Senão a gente ia passar o resto da vida aqui falando sobre fungos. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Vocês da área da licenciatura, a gente falou um pouquinho sobre essa dificuldade de tirar essa visão negativa dos fungos, e eu sei que isso começa em grande parte dos ensinos da educação básica, né? Vocês, como professores, como licenciados, o que é que vocês acham que poderia ser feito nessa educação básica, nesse ensino fundamental, para que pudesse solucionar esse problema, né? Olha... Eu acho que é complicado assim falar, porque a gente sabe das dificuldades, claro, de ser professor, do tempo que é curto e dos livros didáticos, mas eu acho que, de fato, tem que começar ali do ensino médio, né? Do ensino fundamental e médio. Talvez os professores possam arranjar formas mais didáticas de falar sobre esses organismos. E aí, isso também, claro, se deve também à graduação, né? A formação de nós biólogos, por exemplo, a gente precisa pensar cada vez mais nisso, da atuação nessas escolas, que é onde tudo começa. Olha, André e Elo, concordo com vocês, e é um problema que tem que ser sanado desde, na verdade, eu acredito, do ensino básico mesmo das crianças, né? De mostrar que os fungos não são organismos ruins. Se a gente pegar os próprios documentos, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, a gente vai ver que existe apenas um único item marcado, onde cita fungos. E mesmo assim ele não é muito bem explorado. Está ali disperso em menos de uma página. Eu acho que a divulgação é peça-chave nisso. É peça-chave. Como a gente tá tentando esse fazer podcast é uma peça-chave. Eu acho que conhecer ajuda a entender e passar essa informação. Até para pessoas mesmo que, enfim, não são da área. Eu acho muito, muito importante. E isso perdura também no ensino superior, como a Elô disse. Porque a gente ainda vê os fungos muito associados a plantas. E é por isso que nos relatos, e quando a gente pergunta o pessoal, eles acham que são plantas ou são parentes das plantas. Porque eles sempre, o conhecimento fúngico, os nomes, quando a gente nomeia da micologia, ainda está muito associado à botânica, ainda não foi totalmente desassociado. Sim. Esse processo está caminhando. Mas os livros que a gente usa, por exemplo, o Raven, a última edição, ou todas as edições, é um livro de botânica. E a gente vê só uma páginazinha para cada filo de fungo, por exemplo, né? E a maioria dos trabalhos, eles estão dispersos em artigos muito específicos, né? De grupos específicos. Sim. Que é a ideia do nosso podcast também, pegar esses trabalhos científicos e desmistificar, levar para o público de maneira geral, não ficar só nas paredes da universidade a divulgação é a chave, e né? nas entrelinhas aí dos artigos.
Então é algo que realmente a gente precisa trabalhar, tanto na escola, tanto na universidade, como no dia a dia. Falar de fungo no dia a dia também, né? Porque eles estão em todos os lugares. Trazer mais pra perto aquilo que já tá perto, né? Porque o povo Exato. pensa que os fungos são uma coisa muito distante, ou quando eles estão perto, é aquele negócio negativo. Mas não, eles estão em todo o ambiente, eles estão na folha que você vê na árvore, então um cogumelo em cima de um galho. Tá na sua mesa, né? Todo dia. Tá na sua Cada mesa, dia. exatamente. Então a gente tem que tentar ter uma visão um pouco melhor sobre isso. E eu gosto muito dessas ações, André bem falou, eu gosto muito dessa área de licenciatura e eu tô sempre tentando inovar, né? Eu sempre busco trazer algo além desse conhecimento muito científico, além dos artigos, sempre uma coisa de ou extensão ou para a área de educação, né? E isso pode ser algo também que, para quem já é cientista e está nos escutando, possa levar as pesquisas de vocês também com a linguagem mais acessível, né? Para outras pessoas também, que eu acho que isso é fundamental, André. Então, Com por certeza. exemplo, né, só para finalizar, no nosso estágio, que a gente deu aula, né, para os alunos da graduação. Como a gente já sabia que tinha essa dificuldade em relação aos fungos, a essas visões que os comentários, né, que Caio leu, a gente procurou deixar as nossas aulas as mais diferentes e divertidas possíveis. Trazendo os Exato. exemplos do dia a dia, Metodologias da série, alternativas metodologias. de Então, eu acho ensino-aprendizagem. que isso, de fato, ajuda muito, porque eu acho que impacta. Nem que seja alguma pessoa, né, a gente muda um pouco a visão de quem são os fungos. É assim que alcança as pessoas na graduação, né? Eu fui alcançada assim e eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada assim também, através dessas aulas mais interativas, através desse podcast, dos trabalhos de divulgação científica, e eu acho isso super interessante. E se você que está em casa escutando o nosso podcast e tem alguma ação extensionista, pode relatar para a gente também o que vocês andam fazendo além do ensino, né, e da pesquisa que vocês estão levando aí da micologia para crianças, para a comunidade de maneira geral. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse podcast, né, o nosso segundo episódio, falando do que são os fungos. E esperamos vocês no próximo episódio. Então, um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau! Até a próxima.